Será que existe alguém além de nós no universo? Essa é uma das perguntas mais fascinantes da história da civilização humana. E se nós soubéssemos com toda certeza que existe vida extraterrestre, mais especificamente vida inteligente fora da Terra, como isso mudaria nossa forma de viver? Algumas pessoas provavelmente ficariam extasiadas, imaginando os semideuses descendo dos céus para trazer ordem ao mundo. Outras, por outro lado, talvez entrassem em pânico, temendo uma guerra interplanetária como nas obras de H.G. Wells. Mas até agora não há qualquer confirmação da existência de vida extraterrestre, muito menos de vida inteligente. Olá, pessoal! Mesmo assim, nós afirmamos: vida inteligente fora da Terra existe sim. Ainda é apenas uma hipótese. Mas afinal, de onde vem tanta certeza? Pessoal, esse é o nosso canal Pipa e eu sou Deluca. E se você assistir a esse vídeo até o final, é bem provável que também comece a acreditar na existência de vida fora da Terra. Então, bora começar o nosso conteúdo de hoje. A matemática das probabilidades. Vamos começar dando uma olhada na equação usada para estimar quantas civilizações extraterrestres podem existir. Essa fórmula é conhecida como a equação de Drake e é expressa da seguinte forma: N é igual a R estrelas vezes FP vezes NE vezes FL vezes FI vezes FC vezes L. N representa o número de civilizações tecnológicas existentes na nossa galáxia. R é a taxa média de formação de estrelas na Via Láctea, ou seja, quantas novas estrelas surgem por ano. FP é a fração dessas estrelas que têm sistemas planetários. NE é um número médio de planetas que ficam na zona habitável ao redor dessas estrelas. FL é a fração desses planetas onde, de fato, a vida chega a se desenvolver. FI é a fração dos planetas com vida onde essa vida evolui até se tornar inteligente. FC é a fração das civilizações inteligentes que conseguem se comunicar e tentar fazer contato com o exterior. L representa o tempo médio de duração de uma civilização tecnológica em anos. Mas não se preocupe, a ideia aqui não é analisar essa equação em detalhes e dar um nó na sua cabeça, não. O que queremos é mostrar direto o resultado. Se a duração média de uma civilização for de, digamos, 100 mil anos, e se considerarmos os valores mais otimistas para outros fatores, então mesmo só na nossa galáxia, a Via Láctea, é provável que existam 3 civilizações. E se essas civilizações durarem cerca de 1 milhão de anos, esse número pode passar de 30 só na Via Láctea. Nesse segundo cenário, é praticamente certo que alguma delas já deveria ter chegado até a Terra. Só que, como todos sabemos, não há nenhuma prova concreta de que seres extraterrestres já tenham visitado o nosso planeta. Então, diante disso, o que podemos concluir? A justificativa do silêncio. A primeira conclusão, infelizmente, não é nada animadora. Em outras palavras, a vida útil de uma civilização provavelmente não chega nem a 100 mil anos. Para começo de conversa, só se passaram 65 anos desde que a nossa civilização começou a tentar se comunicar com outras. Ou seja, desde que passamos a procurar ativamente por civilizações extraterrestres. E mesmo assim, já estivemos à beira de uma guerra nuclear. Por isso, 100 mil anos pode até parecer um número otimista demais. A segunda conclusão é a seguinte: civilizações extraterrestres podem sim existir de fato, mas por algum motivo elas simplesmente não querem revelar a própria existência. Essa ideia ficou conhecida como a hipótese do zoológico, proposta pelo astrônomo John Ball em 1973. Segundo essa hipótese, civilizações inteligentes de fora da Terra já sabem da existência da vida no nosso planeta. No entanto, assim como nós observamos os animais em um zoológico, eles estariam apenas assistindo a humanidade de longe, sem interferir no seu desenvolvimento. E só entrariam em contato abertamente quando julgassem que a humanidade alcançou um certo nível de evolução. Mas convenhamos, esse tipo de explicação não parece muito convincente, né? Seres inteligentes não se deixam guiar por um senso exagerado de humanismo. É só lembrar do que aconteceu quando os europeus iluminados colonizaram as Américas. Foi um verdadeiro desastre. Se humanoides do espaço encontrassem um paraíso como a Terra, provavelmente já teriam transformado o planeta em uma rede de spas de luxo,
e os habitantes locais estariam sendo iluminados dentro de reservas controladas. Mas tá bom, vamos supor. Vamos imaginar que esses alienígenas sejam humanoides, ou seja, seres com senso de humanidade. Ainda assim, se eles realmente forem tão inteligentes e éticos assim, por que não estenderam a mão para nos ajudar, mesmo vendo que passamos a vida em guerras e que 1/3 da população do planeta passa fome? Será que então estão certos os que dizem que a chance de a vida surgir no universo e ainda por cima evoluir até atingir inteligência é absurdamente baixa? E isso significa que nós, os terráqueos, simplesmente demos uma sorte imensa? Embora, se olharmos para algumas perspectivas filosóficas que afirmam que a vida é sofrimento, talvez nem tenhamos tido tanta sorte assim. Bom, vamos deixar a filosofia de lado por enquanto. Provas indiretas. Antes de rebater os céticos, vamos dar uma olhada rápida no que a humanidade descobriu nesses últimos 60 anos em sua busca por vida extraterrestre. Até agora, nunca recebemos nenhum sinal vindo de fora da Terra. Nem vimos enxames de discos voadores, muito menos encontramos ruínas de cidades alienígenas em Marte. Mas outras descobertas aconteceram. A primeira delas, os exoplanetas, planetas fora do nosso sistema solar. No início da década de 90, a existência desses planetas ainda era apenas uma hipótese. Hoje, já foram confirmados mais de 6.000 exoplanetas e existem dezenas de milhares de candidatos em análise. Além disso, sabemos que praticamente todas as estrelas têm pelo menos um planeta ao seu redor. Ou seja, só na nossa galáxia existem cerca de 100 bilhões de planetas, e pelo menos alguns bilhões deles estão localizados na chamada zona habitável, onde a água líquida pode existir. A segunda descoberta é que compostos orgânicos estão sendo encontrados por toda a parte. Moléculas que dão origem à vida foram identificadas em caudas de cometas, dentro de meteoritos, em nuvens interestelares e até na atmosfera de planetas distantes. Alguns meteoritos contêm inclusive aminoácidos, os blocos de construção das proteínas aqui na Terra. Ou seja, os elementos químicos da vida não são raros. Eles fazem parte de um processo universal que tem se repetido incontáveis vezes em todo o cosmos. A terceira evidência é a companheira inseparável da vida, a água. A presença de água vem sendo detectada em muitos lugares. Debaixo das camadas de gelo de Europa e Encélado, no subsolo congelado de Marte, entre os anéis de Saturno e até mesmo nas nuvens de poeira ao redor de protoestrelas bem distantes. Tudo indica que a água não é uma exceção, é algo comum no universo. Por fim, o fenômeno mais curioso de todos, os sinais. De vez em quando, radiotelescópios captam explosões que não se parecem nem com pulsares, nem com surtos de quasares. São as chamadas rajadas rápidas de rádio. Alguns deles se repetem, outros aparecem uma única vez e nunca mais voltam. O caso mais famoso aconteceu em 1977, o chamado sinal WOW. Foi um pulso curto e extremamente forte, vindo da direção da constelação de Sagitário. Até hoje, ninguém conseguiu identificar sua origem. Um universo que quer viver. Todas essas descobertas podem ser consideradas como evidências circunstanciais, no sentido usado em investigações criminais. Elas não provam que não estamos sozinhos, mas dão a impressão de que a própria natureza, de forma quase intencional, preparou as mesmas condições para o surgimento da vida milhões de vezes em bilhões de mundos. Então, por que, afinal, ainda não conseguimos encontrar vida? Será que a gente precisa mesmo procurar? Ou será que tudo acontece justamente quando precisa acontecer? Vamos tentar explicar. Talvez a prova da existência de vida inteligente fora da Terra não esteja em algum canto distante do universo, mas aqui bem perto, dentro de nós mesmos. Pense bem, a vida é sinônimo de ordem. Ela resiste ao caos, à destruição, à entropia. Hoje conseguimos organizar só uma fração minúscula de energia ao nosso redor. Mas a humanidade está evoluindo de forma exponencial. Em apenas 10.000 anos, passamos do domínio do fogo em tribos para a construção de reatores nucleares. E nos últimos 100 anos, que representam apenas 1% da história humana, a produção de energia por pessoa aumentou várias vezes. O próximo passo pode ser a criação de uma esfera de Dyson, uma estrutura capaz de capturar toda a energia emitida por uma estrela. Depois disso, essa esfera poderá crescer até abranger a galáxia inteira, até que consigamos controlar até mesmo a energia escura.
A entropia, a segunda lei da termodinâmica, é uma das leis fundamentais do universo. Tudo caminha para o equilíbrio e para a morte térmica. Quando isso acontecer, não vai restar energia nem movimento, nem sequer significado. Se o universo realmente obedece a essa lei, e com base no que sabemos hoje, tudo no universo precisa obedecer a ela. Então, ele estaria fadado a desaparecer aos poucos. Mas aí surge uma pergunta. Por que afinal surgiu uma forma de vida capaz de tomar consciência desse processo? A resposta é surpreendentemente simples. A inteligência não é um subproduto aleatório da evolução. Ela é uma ferramenta que o próprio universo criou para preservar a si mesmo. Cada vez mais físicos e filósofos acreditam que o universo foi moldado com base no chamado princípio antrópico. De acordo com esse princípio, o universo é como é, porque se fosse diferente, nós não estaríamos aqui para observá-lo. Constantes fundamentais da física, como a gravidade, a velocidade da luz ou a estrutura dos átomos, estão todas em equilíbrio perfeito para que a vida seja possível. Se qualquer uma dessas grandezas fosse ligeiramente diferente, estrelas, planetas e até mesmo a inteligência jamais teriam existido. É por isso que não dá para considerar o ser humano apenas um acidente cósmico. Nós não somos uma gota perdida flutuando no vazio gelado. Somos a própria expressão das leis do universo ajustadas para o surgimento da consciência. Para que o universo continue existindo, a inteligência é essencial. Caso contrário, ele acabaria perdendo sua centelha de calor, se tornando apenas um cadáver congelado. Somente a inteligência é capaz de enfrentar a morte que os físicos chamam de entropia. Mas é inconcebível que algo tão crucial para a sobrevivência do universo tenha surgido uma única vez. Isso não pode ser verdade. Claro, tudo isso é apenas uma hipótese lógica. Mas veja o exemplo da aviação. Para minimizar o risco de falhas fatais, todo o sistema essencial para manter a vida a bordo é duplicado. Por isso é bem provável que em algum outro lugar do universo as mesmas leis tenham dado origem a outro observador. Pode ser alguém parecido conosco ou com uma aparência completamente diferente. Mas uma coisa é certa: onde houver vida, haverá inteligência e uma vontade de evoluir. Porque a evolução é uma condição indispensável para que o universo possa se salvar. E é por isso que essa força evolutiva já está programada dentro dos nossos próprios genes. É verdade que tudo isso não passa de uma argumentação filosófica. Mas muitas vezes é esse tipo de pensamento que antecede as descobertas concretas. Agora sim, vamos responder à grande pergunta. Afinal, onde estão todos eles? Eles existem, só que estão distantes demais. Parece que o universo fez questão de nos separar das outras civilizações, colocando-as a distâncias enormes. Como se estivéssemos num ringue de boxe, cada um em seu canto oposto. Um contato prematuro entre nós poderia terminar de forma trágica. Nunca devemos esquecer que os humanos, como todos os animais da Terra, carregam um instinto agressivo ligado à sobrevivência. E muito provavelmente, esse impulso não é exclusivo da nossa espécie. No planeta Terra, provavelmente não existe um único dia sem algum tipo de guerra acontecendo. Quando nós amadurecermos de verdade e entendermos qual é o nosso papel, talvez consigamos superar a distância que o Criador colocou entre nós e os nossos semelhantes. Portanto, não é preciso esperar com ansiedade nem se preocupar. O encontro com outra forma de vida inteligente não vai acontecer antes da hora certa. E, por consequência, também não haverá nenhuma guerra intergaláctica. Convenhamos, isso é até uma boa notícia, não é? E se você curtiu o vídeo de hoje, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. E muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Pipa. Até mais!